Tudo bem? Como vão vocês? Eu espero que bem. A gente está nessa fase aí interminável de isolamento social, mas um dia acaba. Vai passar. Enquanto isso, a gente vai fazendo nossas aulas online e aos poucos a gente vai também cumprindo o conteúdo do semestre, né? Hoje nós vamos trabalhar com produtos e serviços em assessoria de imprensa, uma aula muito importante para a gente, porque do ponto de vista do assessor de imprensa, não dá só para trabalhar com um produto apenas, que é o release que vocês viram até agora. Ou seja, o que eu quero dizer é que na prática da assessoria de imprensa, há uma infinidade de ações em que o assessor de imprensa está envolvido e que ele precisa desenvolver também para trabalhar a imagem da instituição perante a opinião pública. Então, o que a gente vai ver hoje são os principais produtos e serviços, há muitos outros, né? Há alguns outros, na verdade, mas são esses, o que eu vou mostrar hoje são os produtos e serviços mais comuns dentro da prática da assessoria de imprensa, para que você, quando for trabalhar, você não ficar somente com essa visão de que você apenas é um produtor de release, né? Você não é só um produtor de release, você é um jornalista, tem uma capacidade imensa, uma habilidade muito maior ainda em tratar da informação, e é nesse sentido que a gente desenvolve então os produtos e serviços em assessoria de imprensa. Beleza? Vamos nessa então. A gente começa trabalhando essa aula com a definição da assessoria de imprensa, que é basicamente serviço especializado em quê? Em jornalismo, né? De relacionamento com a mídia jornalística. Compreende a administração dos fluxos de informações jornalísticas entre empresa e imprensa e da imprensa para a empresa. Ou seja, um assessor de imprensa, ele é um profissional capacitado jornalisticamente para fazer o relacionamento com a mídia. Por isso que nenhum outro profissional consegue fazer assessoria de imprensa melhor do que um jornalista, né? Porque ele vai lidar justamente com pares, com pessoas que são, na verdade, da mesma capacidade profissional que ele. Esse assessor de imprensa faz um serviço básico de administração de informações que vem de fora para a empresa ou que sai da empresa para a imprensa. Veja que a assessoria de imprensa sempre tem que ter a imprensa como ponte, como intermediário do processo até chegar no público externo. Se a assessoria de imprensa, se o assessor de imprensa fizer um material, produzir um material e mandar direto para o público externo, ele não estará fazendo assessoria de imprensa. Ele precisa, então, passar pela mídia jornalística para isso. Não é que ele não possa fazer, tá? Aí ele vai estar fazendo jornalismo empresarial. Lembra que a gente já definiu isso em sala de aula? Mas, na verdade, para ser assessor de imprensa, para ser uma assessoria de imprensa, a gente precisa ter essa relação direta da empresa com a imprensa. Qual que é o foco principal? O foco principal de assessoria de imprensa é a opinião pública. O foco principal de assessoria de imprensa, basicamente, gente, é você conseguir ter uma imagem positiva junto à opinião pública. E melhor ainda do que a opinião pública, um foco nos formadores de opinião pública, porque são eles que, na verdade, vão levar a sua imagem para frente. Então, a opinião pública é composta por vários grupos sociais que estão dispersos, né, na sociedade e que se juntam rotineiramente para fazer suas discussões, para conversar, para ter momentos de entretenimento, para ter momentos de trabalho, para ter momentos de espiritualidade. E esses grupos, inevitavelmente, né, nesses grupos, há sempre muita troca de informação. E nessa troca de informação, você muitas vezes tem a formação de uma opinião. Essa formação de opinião, ela acontece muitas vezes a partir das lideranças desses grupos sociais. Então, essas lideranças desses grupos sociais que acabam colocando suas opiniões de uma forma mais contundente e de uma forma mais aceita, né, dentro do grupo, são chamados formadores de opinião pública, né? Esses formadores de opinião pública, então, são pessoas qual a diferença deles para as outras pessoas? Elas são mais esclarecidas, elas possuem mais conhecimento, elas acessam muito mais os veículos de comunicação, elas se informam muito mais em portais, telejornais, rádio, jornais impressos, revistas, etc. Então, a gente, muitas vezes, na assessoria de imprensa, escreve, produz, faz um serviço
pensando nesse cara, né, nesse formador de opinião pública. A gente oferece para ele o nosso elemento principal de trabalho, que é a notícia institucional, ou seja, aquela notícia que é de interesse público, que é verdadeira, que tem, na verdade, proximidade com o público, mas que principalmente é apresentada a partir da ótica da empresa. Então a gente manda isso para os jornalistas, manda isso para a imprensa publica, porque é de interesse público, e na verdade quem vai ter acesso a essa informação são os formadores de opinião pública, né? E esses formadores de opinião pública são as pessoas que mais nos interessam dentro da assessoria de imprensa. Beleza? Então, assessoria de imprensa, serviço especializado, relacionamento com a mídia, foco principal, opinião pública, elemento principal de trabalho que a gente tem é a notícia institucional. No centro de tudo que nós vamos ver em termos de produtos e serviços hoje, no centro de tudo isso, a gente tem a notícia institucional. Então, sempre, é como se a gente pegasse essa notícia institucional e trabalhasse com várias embalagens, vários produtos e serviços, mas tendo sempre, na verdade, um elemento principal, que é a notícia institucional, beleza? A gente viu até agora há pouco, lembra só, a gente viu até agora há pouco o release, que é um produto de assessoria de imprensa, mas o release, ele tem como produto principal também o que exatamente? Qual que é o elemento principal do release? É a notícia institucional. Essa notícia institucional continua sendo nosso elemento central para os outros produtos e serviços em assessoria de imprensa. Mas esse relacionamento com a imprensa, no entanto, ele pode se dar a partir de uma série de outros produtos e serviços, né, que não só o release. Então, o que a gente vai ver hoje nessa aula são as opções que o assessor de imprensa tem para fazer essa ponte, para fazer com que o público externo receba uma informação mais qualificada, uma informação da sua empresa via imprensa, mas de uma forma muito mais diversificada. Condições de uso para os produtos e serviços, sempre, gente, uma oportunidade ou necessidade. Ou eu tenho oportunidade para usar um determinado produto ou um serviço, ou eu tenho uma necessidade para usar um produto ou serviço. Exemplo, às vezes eu tenho uma oportunidade para produzir um press kit, né? Às vezes eu tenho uma oportunidade para fazer um encontro entre fontes e jornalistas. Às vezes eu tenho uma necessidade de emitir uma nota oficial. Às vezes eu tenho uma necessidade de convocar uma entrevista coletiva, entende? Então, condições de uso para os produtos e serviços, oportunidade e necessidade. O improviso e o uso indiscriminado desses produtos, gente, pode ter reflexos muito negativos. Guarda uma coisa, a gente vai aprender depois em planejamento e assessoria de imprensa, que, na verdade, em assessoria de imprensa, quase nada é feito na base do improviso. A gente sempre vai planejar, a gente sempre vai saber passo a passo o que nós estamos fazendo dentro do nosso trabalho, beleza? Vamos lá. Então, vamos começar a nossa exposição dos produtos e serviços pelos serviços, ou seja, existem aqueles, quando eu falo de produtos, são materializações. Então, release é um produto. Quando eu falo de serviços, são execuções. Então, vamos lá. Os serviços principais que o assessor de imprensa tem que executar dentro da empresa. Primeiro, atendimento à imprensa. Gente, não faz sentido você ter um assessor de imprensa e a imprensa bater na porta da sua empresa e não ser recepcionado por ele, né? Ou seja, o assessor de imprensa não pode ser o último cara a saber que tem uma equipe de jornalismo trabalhando dentro da sua empresa, né? Ele não pode ser a última pessoa a saber que o presidente está dando uma entrevista. Ele não pode ser o último a saber que um gerente deu uma entrevista para a imprensa que esteve lá e passou a tarde inteira ali no setor de produção. O assessor de imprensa tem que saber, sim, ele tem que ser a porta de entrada da imprensa. Como que ele garante isso? Primeiro, fazendo uma política de comunicação, estabelecendo uma regra de comunicação dentro da empresa. Todas as vezes que a imprensa bater ali, ou pedir uma entrevista, ou quiser fazer uma gravação, tem que passar primeiro pelo assessor. Se não passa pelo assessor, corre-se o risco dele ter uma surpresa lá na frente e muitas vezes não saber o que fazer com isso, né? Porque quando ele faz esse tipo de atendimento, ele está ao lado do assessorado. Ele sabe exatamente do que se trata, ele pode preparar o assessorado antes da imprensa chegar. Então, gente, o atendimento à imprensa é um serviço fundamental da assessoria.
É com o assessor de imprensa que o jornalista conversa quando ele precisa de uma informação, quando ele precisa fazer uma gravação, quando ele precisa ir até a empresa para fazer algum tipo de trabalho jornalístico. Então, o atendimento à imprensa é um serviço importante da assessoria. Uma outra coisa é a própria administração da assessoria de imprensa. Então, muitas vezes, o assessor de imprensa é responsável pelo departamento de assessoria. E aí, nesse caso, ele tem a contratação de outros assessores, ele tem a contratação de estagiários, ele tem, na verdade, a gestão de produtos de escritório, ele tem, na verdade, a gestão de recursos humanos. Então, ele tem que ter também um know-how na parte administrativa. Essa parte administrativa é uma parte mais de execução mesmo do trabalho, mas sobretudo também, gente, empreendedora, né? Então ele vai ter um departamento em que esse departamento, o crescimento desse departamento, ele tem que ser um crescimento sustentável, ele tem que ser um crescimento também que faça parte de toda a ação estratégica da empresa naquele período de ano, sei lá, nos 6 meses. Ou seja, a assessoria de imprensa precisa ser um departamento, ele precisa ser bem administrado pelo assessor de imprensa. Então, muitas vezes, a gente tem na faculdade noções de administração que é justamente para isso, para que a gente possa produzir ou executar essa administração de assessoria de imprensa. Um outro serviço da assessoria é o que a gente chama de apoio a eventos. Nem sempre os eventos que são realizados dentro de uma empresa são criados, bolados ou são originados na assessoria de imprensa. Às vezes é o departamento de serviço social, às vezes é um departamento de apoio à comunidade, às vezes é o departamento de tecnologia, às vezes é o financeiro, às vezes é a própria presidência. Enfim, são vários são várias as origens dos eventos dentro de uma empresa. E são rotineiros também. Muitas vezes esses eventos são rotineiros, eles possuem datas muito fixas durante o ano, né? O assessor de imprensa é um profissional que tem que estar muito pronto para dar apoio a esses eventos quando for necessário. O que significa isso? Significa que quando tiver, por exemplo, um atendimento à comunidade que foi desenvolvido pelo pessoal de recursos sociais da empresa, o assessor de imprensa não é ele que vai ajudar, não é ele que vai organizar esse evento, mas ele vai preparar a divulgação, vai mandar os releases de divulgação, vai fazer a cobertura do evento, vai fazer foto, vai fazer os releases de cobertura, vai enviar tudo isso para a imprensa depois, para que depois a empresa apareça, né, na mídia jornalística com uma imagem positiva. Então, o apoio a eventos é um apoio quase que natural, né? Eu falo quase que natural porque porque às vezes, cara, tem empresas que não lembram da assessoria de imprensa quando vão produzir eventos. Eu já trabalhei em empresa que produzia um evento e depois de o evento já estar ali no seu, sei lá, 80% já realizado, alguém bate na porta e fala assim, ó, pediram para te chamar lá para fazer uma foto da entrega de cesta básica. Eu falei, mas que entrega de cesta básica? Ah, então, esqueceram de falar, tal, não sei o quê. Cara, deu um rolo danado, foi lá para cima, deu uma confusão, quase gente demitida. Justamente, cara, porque não faz sentido você ter um assessor de imprensa que não seja informado dos eventos que estão acontecendo. E a gente precisa ser informado, não tem bola de cristal para saber, ainda mais numa empresa grande, por exemplo, como essa, com mais de 1.000 funcionários, por exemplo. Então, gente, não dá. A gente tem que dar o apoio a eventos, mas a gente também precisa ser comunicado. Então, sempre deixar... Mas isso lá na prática do planejamento mesmo, da assessoria, eu vou explicar para vocês como que faz para a gente ser sempre muito bem lembrado, tá? Então, ó, esses primeiros 3 serviços, atendimento à imprensa, administração de AI e apoio a eventos. Vamos lá. Acompanhamento de entrevistas. Quando a gente faz o atendimento à imprensa, a gente já faz o acompanhamento também das entrevistas que vão ser realizadas. Ó, isso é importante, isso é fundamental. Eu não estou falando para você colar no jornalista nem no assessorado na hora da entrevista em si, porque isso pode deixar o jornalista meio invocado. Ele fala assim, pô, deixa eu fazer a entrevista sozinho, cara. Beleza. Se você tiver segurança, se o assessorado estiver bem preparado, deixa ele quieto lá sozinho. Se não estiver, fica colado nele. Mas, no fundo, esteja sempre muito perto. Porque tudo que o jornalista precisar ali naquele momento, e pode ser desde uma questão física, como, por exemplo, pode ser também uma questão de dados.
De repente, no meio da entrevista, o jornalista precisa de uma informação mais concreta e o assessorado não tem. E você, como assessor, tem, você já oferece aquilo ali e a entrevista começa a desenrolar de uma maneira bem melhor, ok? Uma outra coisa, já relacionado também aos jornalistas, o assessor de imprensa, muitas vezes, eu vou juntar esses dois serviços aí que tem nessa tela, que é a capacitação de jornalistas e as visitas dirigidas, tá? São dois tipos de serviço de assessoria de imprensa que o assessor de imprensa executa para que os jornalistas possam desenvolver o seu trabalho dentro da empresa de uma forma muito mais responsável e com muito mais conhecimento de causa. Eu estou falando de empresas que são rotineiramente alvo da imprensa, muitas vezes empresas públicas, né, do primeiro setor, governamentais, ou então hospitais, né, ou então grandes centros culturais que precisam estar rotineiramente na imprensa, na mídia, e recebem também rotineiramente os jornalistas. Mas se você não capacita esse jornalista para aquele trabalho, se você não oferece para ele uma noção de conhecimento da história, você muitas vezes vai ficar com uma cobertura um pouco manca. Então, o que acontece? Se você trabalha, por exemplo, num instituto econômico que tem uma relação direta com a população e jornalistas estão sempre ali e tal, não sei o quê. Os temas de economia podem ser temas que são ensinados para o jornalista. Vou dar um outro exemplo que eu já vi uma vez acontecer. A Receita Federal, sabe que a Receita Federal é um órgão público, né, um órgão do governo, mas que trabalha com a questão dos impostos. Gente, sempre havia muita confusão em relação aos impostos. Jornalistas confundiam demais, que era ICMS, ISS, o imposto de renda em si, o que era a questão da malha fina, o que era a questão de você fazer a declaração, como que funcionava, como que não funcionava. O que acaba acontecendo é que o risco disso é você produzir uma notícia muito mal feita e com informação duvidosa. E do ponto de vista da Receita Federal, isso é ruim. E o que a Receita Federal, nesse momento, né, nesse caso que eu estou contando para vocês, fez? Ela promoveu um curso de capacitação para jornalistas que cobriam a Receita Federal. E aí, nesse momento, o que ela fez? Ela ensinou tudo sobre imposto de renda. Ou seja, se você é da área mais setorizada, ou se você está constantemente cobrindo a Receita, você está nesse curso e aí, cara, dificilmente você erraria posteriormente algum elemento, alguma informação na matéria. E quem promove essa capacitação é o assessor de imprensa. Por quê? Porque ele é o principal interessado em fazer com que a imprensa não erre na hora de dar uma informação sobre a sua empresa. Uma outra questão que também está ligada a isso é a questão das visitas dirigidas, né, em que o assessor de imprensa chama os jornalistas para conhecer melhor a empresa, conhecer os setores da empresa, conhecer o que é produzido lá dentro, o que faz cada setor, quem são os funcionários, o que acontece ali dentro de uma maneira muito ampla e de uma maneira até muitas vezes detalhada, né? Obviamente que o sentido é o mesmo da capacitação de jornalistas. Se você oferece para ele o entendimento e o conhecimento do espaço, você elimina muitas vezes quase que 100% dos erros que esse jornalista poderia cometer na hora de uma cobertura nessa empresa. Então, são serviços importantíssimos que são feitos rotineiramente. Você não precisa fazer uma capacitação por mês, mas você pode fazer 1, 2, 3 capacitações por ano, né? Ou uma visita dirigida, ou 2 visitas dirigidas por ano, conforme a necessidade da sua empresa, para que você possa oferecer para o jornalista sempre muita informação a respeito da sua empresa e deixar ele mais calmo e você também mais calmo quando ele for cobrir a sua empresa, beleza? Bom, e para finalizar aqui nesse caso, a gente vai ter a questão dos contatos estratégicos, né? Contatos estratégicos são um serviço de assessoria, mas no fundo contato estratégico é meio que básico na assessoria, né? Porque eu estou falando de contato estratégico com quem? Com jornalistas, com pauteiros, com editores, com pessoas que são importantes dentro da própria empresa. Então, gente, eu sou assessor de imprensa, eu não posso ficar restrito só
a uma pessoa especificamente ali dentro, um diretor ou o presidente em si. Eu tenho que saber quem são os diretores, quem são os coordenadores de área. Então eu estou sempre andando pela empresa, buscando informações, eu estou conhecendo pessoas, eu estou trocando ideias, eu estou querendo saber o que de repente tem de pauta, o que não tem, o que acontece em cada setor, para que de repente possa rolar uma pauta nesse processo. Né? Quer dizer, eu estou o tempo inteiro ali, ó, desenvolvendo os meus contatos estratégicos, isso internamente. Externamente, meus contatos são dentro das redações. Então, eu estou nas redações de TV, de rádio, de jornal impresso, de portal, e lá, hein, gente, pessoalmente. Agora, na época do Covid, está meio difícil isso, mas uma hora vai passar e a gente vai poder voltar a andar livremente na rua. Nesse caso, os contatos estratégicos, eu saio da empresa, vou até a imprensa, converso com o pessoal, bato um papo, tomo um café. Tenho falado muito isso para vocês, que isso é um relacionamento, ok? Isso é um serviço de assessoria. Um outro serviço importante de assessoria é o que a gente chama de Media Training. O Media Training, vou passar aqui. Media Training é a capacitação da fonte para lidar com a imprensa. Então, é o momento em que eu ensino o meu assessorado a lidar com a imprensa de uma maneira calma, responsável e completa. Ou seja, ele vai fazer com que o assessorado possa aproveitar o momento que ele tem. Se eu não ensino o meu assessorado a lidar com a imprensa, ele desperdiça aqueles minutos preciosos que ele vai ganhar de mídia espontânea. Ou seja, gente, se a imprensa está te dando espaço, tem que aproveitar muito. E para aproveitar muito, muitas vezes eu tenho que ensinar o meu assessorado a isso. Né? Então, muitas vezes, o que eu faço? Como é que eu ensino esse meu assessorado? Eu faço entrevistas simuladas, eu coloco ele numa sala e coloco uma câmera e faço uma bateria de perguntas e faço ele responder perguntas e jogo pressão para cima dele. Eu faço exercícios em laboratórios para que ele possa desenvolver rapidamente sua percepção, suas respostas, para que ele possa se comportar bem sob pressão. Eu dou orientações sobre peculiaridades de cada veículo jornalístico ou de cada jornalista. Então, numa cidade como Presidente Prudente, eu consigo fazer um panorama muito certinho de cada veículo da imprensa aqui e dos principais jornalistas. Por quê? Porque é fácil, né? A gente conhece. Às vezes nas grandes cidades também, porque os grandes jornalistas são poucos, né? Ou seja, aquelas grandes emissoras, os grandes jornais são poucos e às vezes a gente consegue fazer esse treinamento, essa orientação. Cara, é diferente quando um assessorado vai receber um jornalista que ele já sabe, ele já conhece o perfil, ele já sabe mais ou menos como é que esse cara é, se ele é agressivo, se ele é calmo, se ele é um cara que é um pouco mais contundente nas suas informações. Então, na verdade, eu estou ensinando esse cara a se comportar diante do jornalista para que ele possa aproveitar o momento que ele tem de mídia espontânea. E também, às vezes, fala assim, aproveitar um momento de mídia espontânea pode ser positivo, ou até mesmo em situações negativas. Se ele tem lá 30 segundos para dar uma resposta de uma cobrança que está sendo feita para cima dele, que ele faça esses 30 segundos acontecerem da melhor maneira possível. Porque se ele não estiver preparado, ele desperdiça 30 segundos e ele não consegue dar uma resposta nenhuma. E, gente, empresa sem resposta hoje na mídia é empresa falida. Por quê? Porque os consumidores estão muito atentos a isso. Né? Então não dá para deixar isso passar em branco. É um trabalho que é a médio prazo e é um trabalho que normalmente é um trabalho muito constante também. Né? A gente faz sempre uma análise de resultados para verificar como é que isso está acontecendo da melhor maneira possível. Mas, gente, tem que ser um trabalho sempre de médio prazo para constante, para que o tempo todo esse meu assessorado seja treinado. E não é só uma pessoa, né? Eu falo constante por quê? Porque às vezes eu tenho mais coordenadores, eu tenho mais diretores, eu tenho a presidente, eu tenho a vice-presidência, né? São pessoas que constantemente são elevadas à condição de fonte e isso é importante para a gente, beleza? Então, o Media Training é isso, ou seja, Media Training, treinamento de mídia, né? Então, é a capacitação do assessorado para lidar com a imprensa no sentido de fazer com que ele aproveite bem o momento que ele tem diante dos jornalistas, para o bem ou para o mal, mas que ele aproveite bem. Produtos. Saímos dos serviços, passamos para os produtos. Então, olha só, hein? A gente já passou por uma bateria bem extensa de serviços, que é uma bateria que... Lá vem o Pedro. E ele foi avisado que a gente estava gravando, mas, enfim, já foi. Vamos esperar um pouquinho, passou, fechou, ótimo.
Tudo bem, eu estou no quarto dele, ele tem esse direito. Produtos de AI. Primeiro, banco de dados. Esses bancos de dados, na verdade, são bancos, ou seja, são arquivos que nós, assessores de imprensa, precisamos criar quando a gente entra numa empresa, né? Ou seja, o que acontece? Eu, muitas vezes, preciso ter uma informação mais condensada em números da minha empresa. Então, eu vou ter quais os números de funcionários, quais são os setores, o que se produz, quais são os produtos, quais são as características, enfim, eu vou juntando dados rotineiramente na minha produção, eu vou arquivando isso para quando eu precisar desses dados, né? Então, muitas vezes, esses dados que podem ser dados textuais, imagens, fotos, vídeos, áudios, enfim, a gente vai ver daqui a pouquinho que tem isso também, mas, no fundo, a organização desse banco de dados é de responsabilidade do assessor de imprensa. Então, ele é um produto que eu tenho que produzir ali, que eu tenho que executar, mas que é um produto interno. O banco de dados é um produto interno da assessoria e é usado apenas pelos assessores e pelos jornalistas quando eles precisam de uma informação. É diferente do dossiê. O que é o dossiê? O dossiê é quando a imprensa pede para que você envie para eles um material com dados gerais da sua empresa, porque uma matéria está sendo executada sobre ela. Então, de repente, vamos imaginar o seguinte, um exemplo. A imprensa está fazendo uma matéria sobre um projeto social que a sua empresa desenvolve na comunidade. Um puta de um projeto social, uma matéria super legal. Só que, de repente, a imprensa precisa também de informações gerais da sua empresa. Aquelas informações mais rotineiras, quando ela foi fundada, quem é o presidente, quantos funcionários tem, onde ela está localizada, etc. e tal. O que a imprensa pede muitas vezes para o assessor de imprensa? Ele pede um dossiê da empresa, né? Para que ele não precise ficar perdendo tempo na hora da cobertura com esse tipo de dados. Então ele chega lá para fazer a cobertura do projeto social e já pede para o assessor de imprensa, fala assim, cara, você manda um dossiêzinho para mim depois da empresa com dados gerais, tal, qual é a função da empresa, etc., produto principal, serviço principal, etc. Ele fala assim, não, beleza, pode deixar. Esse dossiê, na verdade, já está até pronto, né? Eu mantinha pelo menos 1 ou 2 dossiês, um pouco mais curto e outro um pouco mais completo, que eu deixava sempre pronto para a imprensa quando ela precisava. No caso da Facop também, quando a gente trabalha assessoria de imprensa aqui, a gente também já deixa esse dossiê pronto. Muitas vezes as pessoas pedem, né? Os jornalistas pedem. Falam, você manda dados gerais aí da Facop? Já está lá pronto, eu não preciso nem sair pesquisando. Muitas vezes eu preciso fazer o quê? Eu vou no banco de dados e atualizo o dossiê conforme a minha necessidade, mas ele já está sempre pronto, ok? Um outro produto importante da assessoria de imprensa é o que a gente chama de clipping e análise do assessorado. Eu já falei um pouquinho para vocês sobre clipping, mas vamos avançar um pouco mais nesse setor. O clipping, na verdade, consiste, vou até tirar aqui, o clipping consiste basicamente em identificar rotineiramente na imprensa as referências, ou seja, aquilo que foi falado da empresa nos mais variados veículos de comunicação. Então, todo dia pela manhã, eu tenho que fazer uma busca, tanto em veículos eletrônicos, como veículos digitais, como veículos impressos, para saber se a minha empresa foi realmente citada positivamente ou negativamente, mas eu estou sempre tentando saber se ela foi falada, se algum funcionário da minha empresa foi entrevistado. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, vou dar um exemplo bem claro nesse sentido. Você imagina a Unoeste que tem aí, acho que são 4.000 funcionários, alguma coisa assim. Né? Imagina, não dá para ficar sabendo o tempo todo que cada um tá realizando. Mas a assessoria de imprensa, por exemplo, no clipping diário que a assessoria de imprensa da Unoeste faz, tá ali sempre buscando informações. Então, de repente, vamos imaginar que a professora Thaisa Baco entrou dando uma entrevista sobre educação e mídia, né? Numa matéria qualquer. A matéria não tinha a ver com a Unoeste, mas a professora da Unoeste foi chamada por ser especialista nesse setor. Cara,
é importante que você coloque isso no clipping, ou seja, nós temos que saber que teve ali um entrevistado, porque se eu não fiquei sabendo disso antes, né, mas é importante eu estar sabendo disso antes, mas caso eu não tive acesso a essa informação, especialmente em empresas grandes isso pode acontecer, né, eu vou captar isso no clipping. Muitas vezes uma denúncia contra a sua empresa acontece, é mais difícil porque normalmente quando há denúncia, a imprensa liga pedindo o outro lado, você já fica sabendo antes, né? Mas às vezes acontece, né? Às vezes acontece de você receber, acordar no dia seguinte e ter lá uma denúncia contra a sua empresa no jornal. Então eu estou identificando rotineiramente na imprensa as referências, o uso de personagens, as citações ou matérias sobre a minha organização, sobre a minha empresa, né? Os objetivos, eu vou avaliar então como o assessorado está aparecendo na mídia e traçar também alguns planos de ação como isso. Por quê? Se muitas vezes eu preciso dar uma resposta, se muitas vezes eu posso otimizar ainda mais aquilo que já saiu, né? Então eu sirvo, esse clipping, ele serve também para a gente avançar no nosso trabalho de assessoria, assim também como serve para comprovar um pouco a ação da assessoria, o quanto a assessoria está sendo desenvolvida. Na clipagem final do mês, você tem lá sempre uma tabela em que você vai mostrar para o seu superior, pode ser para a presidência, para a coordenação, enfim, para quem seja o setor mais superior ao seu, você vai mostrar para eles qual foi o nível de resultado que você teve depois da ação da assessoria, né? Essa clipagem, ela pode ser feita tanto pelo assessor de imprensa ou, dependendo do tamanho da empresa, e aí é o que mais acontece, ela ser terceirizada por uma empresa específica na área. Então, existem muitas empresas hoje que são especializadas em fazer clipping de outras empresas. Então, elas mantêm aí equipes enormes, todas elas vasculhando, fazendo buscas, né, no nome da empresa, para que no final do dia ele envie então um relatório dizendo: ó, sua empresa saiu aqui, seu funcionário saiu lá, ele está assim assado, justamente para que o assessor de imprensa tenha então em mãos depois esse produto e finalize isso para apresentar os resultados lá na frente para os superiores. A gente também tem, dentro do conjunto de produtos e serviços de AI, mas especialmente agora de produtos, a gente também tem as chamadas entrevistas coletivas. Quando que a gente chama uma entrevista coletiva? Quando há uma necessidade de fazer uma explicação rápida sobre algum tipo de produto, sobre algum tipo de ação. Então, normalmente, não chamamos entrevistas coletivas para anunciar sei lá, a adesão da empresa no Setembro Amarelo. Não faz sentido a gente convocar entre jornalistas ou então até mesmo fazer com que esses jornalistas apareçam lá na sua empresa fazendo com que ele perca tempo para uma informação que não é tão contundente. Assessores de imprensa adoram entrevistas coletivas, mas eles têm que saber que a entrevista coletiva serve apenas para momentos em que eu tenho que fazer uma comunicação importante, positiva ou negativa, mas que sejam importantes, né? Jornalistas não gostam muito de entrevistas coletivas, assessor de imprensa gosta porque ele consegue reunir muita gente em torno dele e da empresa, mas jornalistas não gostam. As entrevistas coletivas são sempre chatas, são sempre muito se poda muito o jornalista, né? Ele não pode fazer quantas perguntas ele quer, etc e tal, então ele fica muito invocado com entrevista coletiva. Tem que usar com calma. O outro produto de assessoria que nós vamos passar reto nesse, porque a gente viu até agora há pouco, foi o release, né? O release é esse material informativo que eu mando para a empresa como sugestão de pauta, né? Ou como uma matéria já completa, né? Para que a empresa possa utilizar. O que a gente tem de novidade aqui nesse momento, que também está ligado um pouco ao release, porque muitas vezes o conteúdo dele é composto também por release, é o que a gente chama de press kits. Os press kits, na verdade, são conjuntos de informações sobre um assessorado, ou seja, o press kit é um conjunto de informações sobre um assessorado. O material é produzido com a finalidade de fazer o quê? De auxiliar o jornalista em alguma cobertura jornalística, né? Ou em que o assessorado organiza ou que ele faz parte, né? Esse press kit, ele normalmente é composto de materiais informativos em texto, áudio, vídeo ou foto. Ele é produzido efetivamente quando você precisa auxiliar o jornalista em uma cobertura. Não faço press kit só por fazer, entende? Porque, vamos fazer um press kit para a gente mandar
umas informações lá da nossa empresa para o jornalista. Cara, só se a sua empresa estiver começando no setor e for o primeiro envio de material, você pode juntar isso para as pessoas. Agora, cara, a gente não pode fazer, na verdade, um press kit sem ter essa finalidade. Então, normalmente é um evento, uma atividade, um projeto social, enfim, eu tenho a possibilidade de colocar esse conjunto de informações junto do meu assessorado. Olha só, esse é um exemplo de press kit, né? A ADES, né? Esse suco de soja, fez esse press kit para entregar para os jornalistas, né? Então você tem ali muitas vezes você tem um envio de alguns brindes, algumas amostras de produto, muitas vezes você tem ali algumas brindes mesmo, né? Então, e junto vai um material informativo. Hoje em dia quase tudo vai em pendrive, né? Ou então esse material também é enviado depois por e-mail, ou então de forma digital, e eles mandam o press kit mais ou menos separado. Mas normalmente a gente tem um conjunto só. Aqui, ó, vou te dar olha aqui, esse aqui é um outro exemplo em que você tem ali pastas. Aqui é para um evento, né? Então vai ter um evento naquele dia na empresa. E aí você convocou jornalistas, é um evento de super interesse público, os jornalistas vão aparecer. E aí, quando eles aparecem, cada jornalista já recebe esse conjuntinho, né, de material, para que ele não fique perdido ali naquele momento, para que ele não fique sem saber muito bem para onde ir. Então, você pode oferecer para ele um cronograma de ação, como é que vai acontecer, o programa do dia, né, as ações ali da empresa naquela situação. Você está vendo ali em cima um CD, que pode ser um CD com informações, um CD com foto, com um vídeo, enfim. Normalmente hoje, eu falei para vocês agora há pouco, já é tudo feito com pendrive, né, tal. Mas enfim, você organiza um material para que o jornalista possa trabalhar com mais calma dentro daquele evento que ele está desenvolvendo. Olha aqui um press kit, que é um press kit muito comum que a gente vê. Eu já recebi muito disso quando eu cobria o campeonato paulista, principalmente aqui em São Paulo. Em todo estádio que eu ia, recebia um press kit do time da casa, né? E esse press kit me trazia não só a escalação do dia, né? Você está vendo aqui, ó, vou fazer uma marcação aqui, ó. Está vendo aqui, ó? Aqui é a escalação do dia, né? Quem vai jogar, né? Ou tanto quem vai jogar, quem são os titulares, normalmente aqui, ó, titulares. Aí aqui vem os reservas. Quer dizer, então eu já tenho para poder fazer a cobertura do jogo, né? Você vê aqui, ó, que o press kit é personalizado para cada jogo. Então você tem aqui, ó, CSA e Fortaleza, né? No caso aqui o Fortaleza. Aí você tem aqui, eles mostraram, ó, quais são os jogadores que estão escalados para aquele jogo. E aí o Fortaleza na Série B aqui, ó, nesse momento, quem são? 15 jogos, 22 gols marcados, 9 vitórias, 64% de aproveitamento, etc e tal, blá, blá, blá. Informações que são informações importantes para o jornalista desenvolver. Isso aqui, repórteres de campo usam muito, repórteres de campo de rádio usam muito, de TV usam muito, né? E os impressos e online também usam, porque são informações que você não precisa ficar depois cobrando o assessor de imprensa porque ele dê essas informações, já entrega isso, né? E aí para cada jogo, então, se faz um press kit desse aqui, ó, bonitão lá. Você viu que o press kit pode ser de qualquer jeito que você quiser. Nesse caso aqui, é quase que um folder, né, que o Fortaleza faz para entregar para os jornalistas quando tem jogo do Fortaleza, tanto em casa, mas também, às vezes, fora de casa. Olha aqui o press kit da Maisena, que bonitinho, né? Aí vem ali, vem uma agenda, vem um conjunto de material lá dentro e tal. Tem toda uma informação lá que foi trabalhada e foi jogado para os jornalistas. Deve ter em alguma ocasião especial que a Maisena colocou. Esse aqui é do Mercedes, né? Da Mercedes, uma nova linha. Esse aqui é de 2012 ainda, já. Mas olha só, né? Você tem ali um pendrive, ó, com todas as informações aqui a respeito da linha 2012. E aqui dentro, todo o material impresso, uma revistona bonitona para mostrar os caminhões, enfim.
Podia ser um carro aqui, ou podia ser um caminhão, né, entregue para o jornalista. Você sabe que já aconteceu isso uma vez? O Gol, o Gol não. A Volkswagen, quando lançou o Gol Bolinha, saiu daquele Gol quadrado para o Gol Bolinha, a Volkswagen mandou para os jornalistas, para todos os editores de cadernos de automóveis, né, que hoje nem tem tanto, mas antigamente nos jornais impressos, principalmente jornais impressos e também TVs, revistas especializados, havia o setor de automóveis, né? E existiam ali os editores, repórteres especializados, setorizados mesmo na área, e que eles acabavam recebendo, então, esse material de assessorias. E a Volkswagen, quando lançou o Gol Bolinha, ela mandou uma caixinha para cada editor só, não para os repórteres, por isso você tem que ser editor na sua vida, mas eles mandaram uma caixinha com uma chave de um Gol e pediram para descer para verificar o seu presente. Ou seja, cada um ganhou um Gol, né? Um Gol novo, um Gol modelo novo. Quase todos os veículos de imprensa de São Paulo, da grande imprensa, quase todos os veículos acabaram rejeitando o Gol, mandaram devolver, obviamente, porque para não ficar uma situação de que pudesse constituir ali um jabá, né? Um jabaculê ali, um presente, e que aí de repente pudesse ser depois cobrado de alguma forma, enfim. Os editores ficaram muito putos, né? Mas enfim, tiveram que devolver o presente, porque dentro da linha editorial dos veículos isso não podia acontecer, né? Outros ficaram com o Gol, né? Então foi muito bom para eles. Eu lembro aqui uma vez que a gente recebeu também numa redação, na nossa redação aqui no Oeste Notícias, a gente recebeu aquele celular da Baby, né, do Telesp celular, primeiro celular compacto, celularzinho pequenininho. Eu fui o único que não recebi porque eu estava trabalhando fora e quando eu voltei não teve jeito, todo mundo tinha celular e eu não tinha, né? Mas enfim, long story. A gente acaba recebendo esses press kits e muitas vezes vem umas surpresas assim, tá? Então isso é o press kit. E, gente, para finalizar, o mailing. O mailing nada mais é do que a lista, é um produto que eu crio quando eu começo a assessoria de imprensa. O mailing é, na verdade, a lista de imprensa que eu tenho, com a qual eu vou me contactar rotineiramente dentro da assessoria, né? Então, muitas vezes, o que acontece? O mailing me dá a possibilidade de saber quem são as pessoas que trabalham nas redações, eu tenho contato deles, telefones, e-mails, redes sociais, WhatsApp direto, enfim, são pessoas que eu posso fazer o contato rotineiro, direto, nos momentos que eu mais preciso, ou então nos momentos também de rotina, de mandar um release, de mandar uma foto, de mandar um produto, ou de executar algum serviço, né? Então esse mailing é como se eu tivesse, é como se fosse uma agenda que fica comigo o tempo todo, fica com o assessor de imprensa colado no assessor de imprensa, que esse mailing é super mega valioso, né? Porque ali estão os contatos principais de toda a imprensa com as quais a sua empresa tem que se relacionar. Pode ser local, pode ser estadual, pode ser nacional ou internacional. Depende do tamanho da sua empresa, o seu mailing cresce muito. A nota oficial é quando eu preciso dar uma resposta rápida para as pessoas, né? Ou seja, o meu público externo precisa de uma resposta imediata, positiva ou negativa, eu produzo uma nota oficial, e aí nesse caso a nota oficial é o único produto da assessoria que é comercializado, que envolve grana, porque quando é nota oficial eu preciso oferecer essa informação na imprensa, eu compro o espaço para isso, né? Por quê? Porque é uma necessidade. Às vezes a empresa precisa se defender de uma acusação, ela precisa dar uma informação sobre um recall, ele precisa dar uma informação sobre um atendimento, etc e tal. Então ele vai comprar o espaço e vai aparecer na capa do jornal, na abertura do telejornal, no site, vai abrir um banner lá na hora que você entra no portal, abre um banner, nota oficial da empresa tal. É produzida pelo jornalista, é uma nota oficial informativa que fica lá, né, à disposição do público externo para que ele receba uma informação direta e rápida naquele exato momento. E por fim, eu posso produzir também o que a gente chama de boletim de sugestão de pauta. Às vezes minha empresa ela tem muitas informações, muitas sugestões de pauta. O que eu faço?
eu crio um boletim. Esse boletim pode ser semanal, ou pode ser quinzenal, pode ser mensal. Por exemplo, vamos imaginar um boletim mensal que o assessor de imprensa crie com pequenas pré-pautas, que eu condenso isso, né? Crio ali as pequenas pré-pautas e eu envio rotineiramente para os editores para dizer, olha, nesse mês temos para vocês a oportunidade de produzir essas matérias. Caso vocês tenham interesse, é só nos avisar e a gente organiza essa matéria para vocês. Esse boletim fica muitas vezes como um coringa na mão dos editores quando ele precisa cobrir algum espaço que se abriu. Isso vale muito para a TV, isso vale muito para a imprensa, isso vale muito para online, mas especialmente, gente, ele é um coringão, então, na mão dos editores, quando eles podem usar, assim, putz, caiu uma pauta, nossa, não tem nada de feriado aqui, não tem nada, o que eu posso fazer? De repente tá lá o boletim de sugestão de pauta, e aí ele olha e fala assim, cara, tem essa pauta aqui, vamos pedir para a assessoria agitar isso pra gente. Ele liga lá para o assessor de imprensa executa essa pauta para eles, ok? Gente, existem muitos outros produtos, mas a gente já conseguiu dar uma boa visão de como esses produtos acontecem na assessoria e serviço, produtos e serviços. Existem vários outros, a gente vai dar uma focada maior agora em alguns deles. Eu quero falar um pouco mais de clipping também de mailing mais para frente, mas no fundo a gente consegue agora com essa aula ter uma noção que release não é o único produto que o assessor de imprensa faz. Ele tem muitas outras ações e isso é importante para que você possa desenvolver bem seu trabalho de relacionamento com a mídia no sentido de conseguir opinião pública favorável para sua empresa. Firmeza? Grande abraço, até a próxima aula. Valeu!